Papo Sintonia, com Patrícia Tosta. Estamos juntos com você aqui em sintonia pela sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. E agora, para um bate-papo, o nosso Papo Sintonia sobre animais. O Dia Nacional dos Animais, celebrado na última sexta-feira, dia 14, chama a nossa atenção para o cuidado, para o respeito e pela convivência de atenção, de carinho, de troca muito positiva com eles. Vamos estar aqui nesse bate-papo, já está aqui com a gente o Vitor Tranzilo, ele que é especialista em consultoria para pets, ativista animal, também estudante de veterinária. E logo mais também a doutora Ana Rita Tavares será a nossa convidada para esse bate-papo. Bem-vindo mais uma vez, Vitor. Muito obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui de novo. Pois é, celebrar então dia 14, a última sexta-feira. Claro que todos os dias são dias para que a gente possa lembrar de como é importante o cuidado, o respeito com os animais. Mas ter um dia no calendário também já é importante para que a gente possa ativar mais ainda essa consciência, não é? Exatamente. É importante a gente celebrar, né, a vida dos animais, a importância de cuidar deles, do bem-estar e principalmente falar mais sobre os direitos deles, né, que eles também têm direitos. Sim. Como é que é a sua relação, para começar por você, sua relação pessoal com os animais, e a partir dela, o que você diz aí àquele público ouvinte que ainda imagina que o animal é para cuidar da segurança da casa, né? Serve lá para deixar a casa mais segura apenas, e quando o animal adoece, aí que vai lembrar que ele não é um bicho de pelúcia, tem vida, né? Exato. E aí, muitas vezes são abandonados, são deixados, enfim, pensa que, enfim, é algo que pode ser feito, e não, como você disse, eles têm direitos e precisam ser cuidados, sobretudo quando mais precisa. Exatamente. Eu sou apaixonado pelos animais, né? Tenho uma relação incrível com eles. Eles têm um carinho muito grande pelas pessoas, né? Pelos humanos e entre si também, entre as espécies. Eles só têm amor para dar. Né? Então, assim, são seres que encantam a gente em todos os sentidos possíveis falando, né? E emocionalmente falando também, psicologicamente falando, eles são um suporte maravilhoso para todos nós. Eles fazem a gente mais feliz, né? Eles incentivam a gente a ser pessoas melhores, né? Entender que o amor, ele tem a sua forma diferente de se manifestar, né? A gente vê aí a questão dos gatos e cachorros, como eles amam de formas diferentes, e é legal a gente respeitar essa individualidade deles, né? E principalmente cuidar também da saúde deles, que é algo muito importante hoje. Pois é, né? E essa aproximação e essa relação aumentou mais. Nós estamos celebrando, nós estamos vendo que após a pandemia, né, que fez 5 anos de pandemia, esse foi um dos legados, eu acredito, desse período que foi terrível em vários sentidos, mas criou essa percepção dessa aproximação, né, entre animais e humanos. Quantos deles tiveram aquele contato mais próximo, até porque a relação entre humanos ficou mais limitada. Então, ali foi aquele momento também de olhar mais para eles. Eu acho que depois daí, alguma coisa mudou na sua percepção? Sim, com certeza. A gente sempre vê histórias novas, né, de animais que, vamos supor, o tutor passou mal, aí vem uma ambulância e a ambulância vai levar esse tutor para o hospital, e aí o cachorro consegue sair de casa e vai correndo atrás ali da ambulância, né? A gente tem histórias da pessoa que está no hospital, né, enferma ali, o animal está ali do lado, não sai. A gente tem histórias também de animais que ficam ali na lápide do seu tutor que faleceu e ficam ali achando que ele vai voltar em algum momento, ou que ele vai aparecer, né? Então, assim, a gente tem histórias realmente muito espiritualizadas em relação aos animais com os tutores, né? Então, com a pandemia também, apesar de ter tido alguns abandonos também, né? Aumentou também a questão dos abandonos, mas aumentou também essa percepção da relação, né? Do vínculo entre o tutor e o animal, porque eles passaram mais tempo juntos em casa. Pois é, gente. Então é isso. Nós estamos aqui para falar sobre esse assunto, sobre o direito dos animais. No último dia 14 de março, o Brasil celebrou o Dia Nacional dos Animais, uma data que vai além da homenagem aos pets, mais do que, enfim, dar um mimo aos pets, o que eles querem realmente é respeito. É um momento de conscientização sobre a importância do respeito, da proteção e do combate aos maus tratos que, infelizmente, ainda são muito comuns em nossa sociedade. Um país onde o abandono, a violência contra os animais ainda são desafios constantes, principalmente para quem está aí na militância, né, Vitor? O que é que você tem mais visto em relação à questão como essa, da violência, dos maus tratos aos animais? E a gente tem falado cada vez mais sobre esse assunto, né? Porque é algo que a gente precisa reforçar o tempo todo. Muitas pessoas, em algumas situações, acham que podem fazer o que querem, né? Com
com os animais, e não é bem assim, né? Como a gente falou mais cedo, eles têm direitos, graças a Deus, as legislações, elas têm voltado um pouco mais o olhar para isso, a gente tem conseguido, aos poucos, a defesa maior hoje é para os pets, né? Que são aqueles mais domesticados, digamos assim, que são os cachorros e os gatos, né? Mas a gente não pode esquecer de falar dos outros, né? Dos porcos, galinhas, cavalos, enfim. E aos poucos a gente vai, né, ali mostrando para as pessoas, educando as pessoas que os animais, eles sentem, eles são animais com ciência, né? Eles sentem emoções, né? Eles sentem dor também, eles têm ansiedade, depressão, dentre outras doenças, patologias. Então é algo que a gente precisa abrir os olhos realmente e entender que eles estão ali para conviver em harmonia com a gente aqui. E não para que a gente possa, digamos que, apenas ter coisas para usufruir deles ali, sem pensar no bem-estar deles, né? Então, o bem-estar hoje, ele tem se colocado num lugar muito à frente nessa questão de respeito aos animais. Uhum. E fica o alerta, né? As pessoas que realmente, os tutores que têm interesse em ter um animal, levar para casa, sabe da responsabilidade, do que significa isso, né? Que pode ser por um longo prazo e precisa ter realmente essa estrutura emocional, financeira, de espaço físico, eles também precisam de espaço, não ter aquele animal que vai ficar confinado o tempo todo em casa, não passeia, não interage. Isso também conta muito, né? Conta demais. Eu costumo sempre falar assim, que as pessoas precisam fazer uma autoanálise, né? De se perguntar antes de adotar qualquer animal, né? O primeiro ponto é se ela tem tempo para se dedicar a esse animal, né? Se ela vai ter aquele tempo porque animal não é só colocar comida e água, né? Vai muito além disso. É a gente dedicar o nosso tempo realmente ali para brincar com ele, para fazer atividade física com ele, uma caminhada, né? Principalmente voltado aos cachorros. Tem gente que fica ali com o cachorro dentro de casa e não sai de jeito nenhum com o cachorro para passear, sendo que é uma das tarefas mais lúdicas, assim, para um cachorro é passear. É sair, é ver gente, é explorar. Eles gostam muito do passeio diário, né? Então é muito importante a gente fazer com que os animais, principalmente os cachorros, eles possam, né, ter momentos de lazer, né, durante o dia. Além disso, também ter cuidado com a vacinação, né, que é muito importante, a saúde do animal, a vermifugação, né, a desparasitação também. E a gente se preocupar também na questão financeira. E, além disso, o tempo principal, né? Geralmente, a depender da raça do animal, né? Os animais, eles podem viver ali de 12 a 20 anos, ou até um pouco mais, às vezes. Então, quando a pessoa vai fazer a adoção, ela tem que pensar nisso, né? Eu vou poder me dedicar e ser responsável por esse animal a esses longos 15, 20 anos da minha vida, né? É como se fosse um filho mesmo. Então, a gente tem que entender que ele vai estar ali na nossa responsabilidade a vida inteira. Falando sobre o que você trouxe nessa questão do filho, o outro lado também precisa ser visto, né? Há um movimento também das pessoas humanizar também os pets, né? E, às vezes, passando um pouco dos limites, porque não respeitando também a condição dele de animal, né? Exato. Transferindo muito esse carinho e essa forma de lidar. Agora, há um movimento também positivo, Vitor, que é a questão do crescimento das ações também de iniciativas de proteção. O que a gente pode falar sobre isso? Graças a Deus, né, a gente, no nosso país em específico, quem realmente tem um trabalho árduo, assim, de luta e de proteção pelos animais são os protetores e ONGs, né? Infelizmente, as políticas públicas dos municípios, eles não cumprem com o seu papel, né, de cuidar ali dos animais, de fato, de ter um local onde possa abrigar, ou de cuidar deles como deveria, e esse papel maior, ele fica ali realmente para os protetores e ONGs, né, e isso só vem aumentando. As ONGs, elas aumentam a cada dia, os protetores, eles aumentam a cada dia. A gente está conseguindo, com as redes sociais hoje, ganhar mais visibilidade, então chamando a atenção do poder público, né, para que eles entendam que precisa, sim, dar esse apoio para os protetores, para as ONGs. Então já existem alguns projetos voltados para apoiar, né, essas ONGs, para apoiar esses protetores de animais. Então, aos poucos, né, a gente sempre costuma falar assim, andar de formiguinha, mas que a gente vai conseguindo aos pouquinhos ter essa atenção que os protetores e ONGs precisam para a defesa dos animais. Maravilha. E você aí que está ouvindo, que está participando, interagindo com a gente pela sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam, levando você essa reflexão sobre a importância do cuidado, né, com esses seres que compartilham o mundo conosco, fazem parte também do nosso dia a dia. E como que você lida com isso? Quais são os desafios que você também tem enfrentado? Agora, legislação rigorosa também em relação às garantias dos direitos dos pets, isso também vai ser importante. Hoje nós avançamos mais nesse sentido ou ainda tem muito caminho a ser feito?
Ó, a gente já avançou, mas ainda tem muito caminho a ser feito. Aqui em Salvador, por exemplo, a Ana Rita mesmo, ela conseguiu, né, essa conquista de a gente ter o direito de alimentar os animais nos condomínios, né? As pessoas, elas sim, tentavam intervir muito essa atuação dos protetores, alimentar os animais que ficavam ali, né, em situação de rua, dentro do condomínio, elas interviam para que os protetores não alimentassem esses animais, né? Eu passei por isso, e minha mãe, né, com o nosso projeto da Adote um Gato de Rua. E se a gente já conhecesse, por exemplo, o projeto de Ana, né, ela tem um curso também, ela vai falar mais sobre isso, que ensina como a gente lidar nessas situações. A gente talvez não teria passado por tantos percalços, né? A gente era, no nosso condomínio que a gente morava, a gente era chamado de loucos, né? Porque a gente alimentava os animais de rua, ou que não tinham o que fazer, né? Enfim, alguns termos pejorativos também. E com o tempo a gente foi conquistando, né, esse espaço no nosso condomínio e ganhando o respeito, né? Antes, para você ter noção, as pessoas tinham as vasilhinhas de água assim escondidas, né? E na vasilha mesmo, não era no chão, era na vasilhinha. As pessoas passavam e jogavam água na vasilha de comida, ou então chutavam e derrubavam, né? Faziam mal aos animais, chutavam os animais também, algumas coisas do tipo. Então foi um trabalho muito incessante, né, de conscientização nesse condomínio específico, para que a gente conseguisse esse direito de alimentar os animais lá. A gente precisou acionar o Ministério Público, né, para conseguir esse direito, a gente conseguiu. E graças a Deus hoje, assim, o respeito das pessoas, né, é um condomínio antigo, então a maioria das pessoas que moravam lá ainda nessa época moram hoje lá. Então, a gente tem um respeito muito grande por essas pessoas. Inclusive, muitas delas que tentavam intervir nessa nossa atuação, elas pediram desculpas pra gente, porque elas não entendiam a importância de cuidar dos animais ali, né? Achavam que os animais iriam trazer doenças e tudo, dentre outras questões, sendo que a gente sempre cuidou, né, com os nossos recursos próprios desses animais, com vacinação, né, enfim, vermifugação, alimentação, castração também, que é super importante. E é muito bonito a gente ver hoje como a gente conseguiu mudar a concepção dessas pessoas. Hoje a gente passa e as pessoas falam, que Deus abençoe vocês, que lindo o trabalho de vocês, que se multiplique. Então a gente tem percebido isso, né, que tem aumentado mesmo a admiração dessas pessoas, né, para com os protetores e a atenção também, né, dos poderes públicos em relação a isso. Então, hoje a legislação ela tem voltado um pouco mais nessa questão para que a gente possa desenvolver e trazer novas leis, né, que protejam os animais. Pois é, cada um pode fazer a sua parte, né? Que bom que está existindo essa abertura, dessa consciência, que fazemos parte todos, né? De uma mesma natureza, de uma mesma casa comum. Esse ano, inclusive, aqui, para os católicos, é ano de campanha da fraternidade, que traz esse tema, ecologia integral e cuidado da casa comum. Ou seja, todos nós fazemos parte dessa vida. E os animais também precisam ser cuidados, amados, respeitados em seus direitos. Quando a gente fala em agressão, claro que tem agressão física, você falou aí de chutes, né? Mutilações, muitas vezes, mas a negligência também com os animais se configura também em violência, né? Exatamente. A gente sempre fala muito isso, né? Você deixar o animal de lado ali, principalmente achando que só comida e água é o suficiente, né? E negligenciando a saúde dele, né? No sentido de vacinação, de vermifugação, né? Abrigos insalubres, às vezes, né? Que eles são colocados, Exatamente. depósitos, na verdade. Depósitos, né? Ou então as pessoas que comercializam os animais e que utilizam os animais apenas com esse fim, né? De comércio, né? De fazer o animal ter neném, ter filhotes, né? E poder vender depois e não cuidar de fato da saúde deles como deve. Isso também é configurado também uma forma de maus tratos, né? A gente precisa cuidar dos animais mesmo com um assistencialismo total. Assim como nós, né? Em uma outra oportunidade a gente conversou até sobre isso, né? Sim. Que foi em relação a os animais terem realmente aquele momento de lazer, de atividade física, o momento de atenção à saúde, né, que é muito importante também, né, os animais eles são muito parecidos com a gente no quesito de sentir, né, então eles precisam também desse momento de lazer, desse contato com os tutores, né, de uma alimentação de qualidade, né, de um cuidado à saúde e assistência de qualidade também. Hoje a gente tem no município projetos de castração gratuitas, né, nos municípios aqui no Brasil. A gente tem também vacinação gratuita também, que é antirrábica. Claro que existem outras, né, mas essas pelo menos, né, que são uma das mais importantes, elas já são oferecidas gratuitamente pelo município. Então não dá para o tutor hoje chegar e falar que não tem um pequeno suporte. Ele tem sim esse pequeno suporte, né? Ele pode tentar de algumas formas. Às vezes a pessoa passa até por uma dificuldade financeira, mas ela pode fazer uma vaquinha ali, ela pode usar as redes sociais para poder pedir ajuda, né? Quantos animais eu consegui, minha mãe conseguimos dessa forma, achando na rua numa situação realmente de quase morrer ali, a gente conseguir pedir ajuda nas redes sociais e conseguir os recursos que precisava para salvar a vida daquele animal, ou até conseguir um lar temporário para ele,
né? Hoje, se a gente tivesse pessoas, que é o que a gente mais precisa hoje no nosso projeto, é ter pessoas que se ofereçam para fazer lá temporário, para a gente tirar aquele animal daquela situação de risco ali na rua e para que a gente possa cuidar daquele animal e disponibilizar ele para adoção futuramente, né? A nossa maior dificuldade hoje. Então, tira ele daquela situação de risco que ele está ali, né, imediata. E como seria esse lar temporário? Como as pessoas podem, que estão ouvindo, que têm interesse, podem saber? Antes tem a pergunta aqui da Ana, que ela fala sobre essa questão também de animais que ficam acorrentados, corrente apertada, coleiras, também presos dentro de casa o dia todo. Se isso pode ser denunciado e onde? Pode ser denunciado, sim. Já aconteceu uma situação comigo em específico, né, onde a gente fez uma denúncia, eu e um grupo de protetores, de um animal que ficava o dia todo acorrentado, né, numa casa grande, inclusive, e tinha comida e água. A gente fez a denúncia, uma dessas pessoas optou em fazer a denúncia numa delegacia, física mesmo, presencialmente, e quando o delegado ele foi até a casa, né, fazer a contestação da situação, ele interpretou que não era maus tratos aquilo, porque no entendimento desse delegado, ele acha que comida e água era o suficiente para aquele animal ali. Então, é importante também que os órgãos competentes também façam treinamentos, né, para esses profissionais, para que eles entendam, né, que o animal não precisa só de comida e água, por exemplo. Ele está ali acorrentado, ele está limitado, né, a várias situações. Por exemplo, tanto o gato quanto o cachorro, eles gostam muito de correr. Então, quando eles ficam presos o dia todo, eles se limitam àquilo, né? Imagine a gente ficar acorrentado o dia todo, né? Isso vai gerar um estresse que até traz saúde, né? Sim. Problema de saúde para eles. Então, a denúncia também pode ser feita através do 190, próprio número da polícia, Ministério Público, e buscar as ONGs, né? Instituições também que cuidam desses animais. Tem a delegacia virtual também, Sim. né? Que pode ser feito. Cada estado geralmente tem o seu próprio disque denúncia também, então você pode também consultar isso, além do Ministério Público. E também a própria delegacia presencial. Você pode também registrar o BO lá, né, a ocorrência. Caso o delegado seja um pouco resistente ou haja alguma questão assim, a gente ali com aquela simpatia toda, a gente insiste, porque hoje é uma obrigação também das delegacias, né, acatarem esse pedido de denúncia contra maus tratos e averiguarem a situação. Então, não vai, às vezes a pessoa fala, mas eu vou lá falar com o delegado, vão rir na minha cara, perguntando, como você disse, será que eu não tenho mais o que fazer? Exato. Está se preocupando com isso, mas é um dever de cidadania, né? Se você tem realmente essa consciência de que sim, você, como ser consciente, pode fazer essa denúncia e salvar uma vida, por que não? Por que não fazer isso, né? Exatamente. É não desistir. Muitas pessoas falam assim, Vitor, mas eu denunciei e não deu em nada. Eu denunciei e não aconteceu nada, não tive nenhum retorno. Gente, muitas vezes a gente pensa assim, a gente fez uma denúncia e não teve retorno algum. Para a gente conseguir com que o governo ele seja atento, né, para políticas públicas voltadas à questão dos animais, infelizmente a gente precisa ali de números. Então a gente precisa realmente denunciar, né, dando certo ou não, a gente está gerando estatística, né, para que o governo ele possa ter uma atenção voltada para aquela situação. E isso vem crescendo muito, assim como a gente falou muito sobre uma época, né, na mídia da questão da violência contra a mulher, né, que foi muito forte, incessante e ajudou muito. Hoje a gente tem uma proteção à mulher realmente muito atenta, apesar de não ter ainda mudado muito na prática falando, né, a questão da agressão, mas em relação às punições dos agressores, tem, graças a Deus, aí vindo um suporte maior para a mulher. A gente precisa também dessa força para os animais. Então, a gente precisa sim denunciar, principalmente tentar conscientizar aquelas pessoas ali de que aquilo ali pode se configurar maus tratos, sim, e não ter medo de denunciar. Pois é, esse é o compromisso de todos, e por isso, dia 14 de março, tem também essa ideia, né, de mobilizar, movimentar a sociedade, dizer, olha, é preciso olhar para esses animais, para os animais, com verdadeiro amor. E o compromisso, né, dos tutores em também ficar com esse animal no momento que ele precisa. O abandono animal ainda na via pública ainda é algo muito comum, infelizmente. Muito, Patrícia. Só aqui em Salvador, a última pesquisa feita, que saiu ano passado, a gente tem cerca de 300 mil animais abandonados aqui na cidade. Então, são muitos animais, né, em situação de rua. É muito triste porque não se tem muito suporte, como eu te falei, né, a gente tenta de todas as formas, tanto os protetores como ONGs, os abrigos, principalmente os que eu conheço, estão super lotados, né? E a gente recebe todos os dias ali, em média, na nossa página do Adote um Gato de Rua, por exemplo, a gente recebe em média de 15 a 20 pedidos por dia de resgate, né? Sendo que a gente não tem um abrigo, a gente cuida dos animais numa colônia, a gente não tem onde colocar,
né? As pessoas, elas querem ajudar de alguma forma, e como eu falei mais cedo, elas podem ajudar com o lar temporário, né? Elas podem levar esse animalzinho para casa, né? Deixar ele num cômodo separado, principalmente se ela tiver um outro animal, e dar o básico ali inicialmente, né? Que seria comida e água. Se for um gato, precisaria de uma caixinha de areia. Se for um cachorro, se ela puder, de alguma forma, passear com ele, né? Se tiver uma guia, uma coleira, que possa passear, e pedir ajuda para as páginas de adoção, né? Tanto a Adote um Gato de Rua, quanto várias outras que existem aqui em Salvador. Elas ajudam e dão esse suporte para quem faz lá temporário, gratuito, né? Que pega um animalzinho e cede sua casa para cuidar dele ali até ele conseguir uma adoção. Então, quem puder fazer lar temporário, não tenha medo de levar para casa e falar, ai meu Deus, será que eu vou terminar tendo que ficar com esse animal? Se ficasse, seria maravilhoso pra gente, porque seria mais uma adoção, mais um animal tirado da rua para ser adotado, mas não tenha esse medo das ONGs e dos protetores largarem esse animal com vocês, na responsabilidade de vocês, porque a gente não vai fazer isso, né? A gente admira muito a atuação de pessoas que fazem esse lar temporário e levam o animal para casa, mas não tenha dúvidas que a gente não vai desistir de conseguir uma adoção para esse animal que você pegou. Então, às vezes pode demorar um pouquinho, mas a gente vai se esforçar ao máximo para conseguir uma adoção para esse animal que você salvou e levou para um lar temporário na sua casa. Então, gente, que maravilha, que troca, né? Fantástica. Isso pode acontecer. Muda um pouco, claro, a rotina da casa, é um ser que vai estar ali demandando atenção e cuidados, mas também o retorno que isso traz do ponto de vista da convivência, até da saúde mental das pessoas, é realmente incrível, né? O que Exato. eles fazem. E, que Patrícia, experimentar. também, eu vou falar assim para vocês, o que tem de gente que leva para fazer um lar temporário E fica. e se apaixona pelo animal porque não conhecia, ou principalmente por gatos, né? Que tem gente que ainda tem um certo preconceito com gatos, e quando leva e fala assim, Vitor, não vou fazer mais a doação, eu vou ficar. É um presente, assim, incrível que a gente recebe, porque elas se apaixonam pelo animal, de fato, porque eles são incríveis, né? São maravilhosos e terminam decidindo ficar com esse animal. Então é aquele falso lar temporário. A pessoa pega, né, dizendo assim, vou fazer um lar temporário para ele, mas termina ficando com esse animal porque o amor é muito grande, realmente. Maravilha. Agora, programas também, sistemas de castração, né, Vitor? É importante porque isso também garante a saúde desses animais e evita também o abandono, né? Exato. A gente tem hoje aqui o Castramóvel, né, em Salvador, que ele gira bastante aí entre os bairros, né? Eles a cada tempo, a cada mês ou a cada quinzena, eles estão nos bairros específicos, né, fazendo esse mutirão de castração pelo Castramóvel. E, além disso, tem as clínicas parceiras do município que oferecem também esse sistema de castração gratuito. Então, existe hoje programas, né, do município, gratuitos mesmo, que oferecem para a população fazer a castração gratuita. O que falta ainda, que é um suporte maior que a gente precisa, é a questão mesmo do pós, né? O tutor, ele tem ali a opção e o suporte de fazer essa castração gratuita, mas às vezes falta para ele um espaço para que ele possa fazer o pós-operatório daquele animal. Mas para o tutor que tem um animal seu, ele pode fazer a castração gratuitamente nesses pontos e levar o seu animal para casa e fazer o pós-operatório dele lá. Beleza. Gente, está no próximo bloco, depois não tá... Papo Sintonia, com Patrícia Tosta. Estamos juntos com você no Papo Sintonia, aqui da sua 106.1, hoje refletindo sobre a importância do cuidado, do acolhimento com os animais. 14 de março, celebramos o Dia Nacional. Estamos aqui com a gente o Vitor Tranzilo, que é especialista em consultorias para pets, um ativista também dessa causa, estudante de veterinária. E agora a doutora Ana Rita Tavares, advogada, especialista em proteção aos animais, e é também a nossa convidada. Bem-vinda. Prazer recebê-la aqui de volta no Sintonia. Olha, Patrícia, o prazer é todo meu, porque a oportunidade que a gente tem de falar sobre a questão dos animais, né, é muito importante, porque existem, infelizmente, pessoas que estão completamente desligadas do assunto, cometendo crimes, até sem saber que está cometendo, né? E eu quero aproveitar para saudar aqui o meu querido Vitor Tranzilo, que é um exemplo de ativista. Ele e Patrícia, a Patrícia é a mãe dele, pessoas queridas, pessoas de um astral maravilhoso, que fazem esse trabalho com todo o amor do mundo. Isso é muito importante. Que bom, né? Que a gente possa multiplicar essa consciência, esse amor. Claro que nem todo mundo tem essa mesma dedicação, esse mesmo olhar para os animais, dessa forma de acolher, mas não maltrate, né? Se não quer ter um pet, então não maltrate, não quer ser um ativista, mas faça o seu papel de ser humano, convivendo com os animais. Então, você falava que tem pessoas cometendo crime sem nem saber. Então, vamos caracterizar isso. Como é que isso acontece na prática? Porque o dolo, a intenção de maltratar,
é o ingrediente assim, principal para haver uma condenação, né? Mas tem gente que, por ter ouvido a vida inteira que animal é qualquer coisa, na prática, no Que é dia uma a posse, dia, né? né, vai deixando o bichinho, né, num dia de chuva, por exemplo, à noite de chuva, deixa o bichinho lá fora. Se coloque no lugar do animal. Você gostaria de ficar do lado de fora, tomando chuva, no frio? Né? Então, são pessoas que ainda trazem aquele resquício de uma educação retrógrada mesmo, né? Antropocentrista, onde o ser humano é o principal ator na vida. Né? E todos nós estamos, eu costumo brincar, digo, todos nós, gente, estamos no mesmo balaio. Né? É o meio ambiente, é a necessidade de se respeitar os animais, cada um tem o seu papel, né, dentro de um ecossistema. Agora, os animais da fauna urbana, que são os cães e os gatos, porque eles convivem proximamente às famílias, às pessoas, esses daí é que têm merecido, da legislação, né, mais atualizada, essa atenção para transformar, como, por exemplo, a Lei Sanção. A Lei Sanção, ela aumentou a pena, que era de 2 meses a 1 ano de detenção, e agora, quem estiver maltratando os animais aí, ouça o que eu vou dizer. Pena de 2 a 5 anos de reclusão. No popular, vai pro chilindró, hein? Cadeia mesmo. Cadeia mesmo. Vocês Cadeia. acreditam que porque o maltrato animal não vai dar em nada. Não está mais assim, não, gente. Cada vez Isso. mais. E as organizações, as instituições que também praticam, né, abandono, maus tratos, o cuidado, que inclusive cobram por esse serviço. A gente teve aquele caso, né, a gente comentou aqui do cãozinho Joca, que mostrou nacionalmente como eram tratados animais por algumas companhias aéreas. Isso vem mudando esse comportamento, mas a gente ainda se depara com esse tipo de situação, né? Olha, certas coisas precisam de muita divulgação para tocar na consciência de quem não consegue enxergar o animal como um ser vivente. Recentemente, eu digo porque 6 anos, 7 anos é ainda muito recente, né? Os cientistas em Cambridge, né, neurocientistas, eles concluíram que os animais têm a capacidade de articular o entendimento. Isso está na cara, meu Deus, não enxerga quem não quer, não é, Vitor? O cãozinho, por exemplo, Patrícia, quando ele está balançando o rabinho, ele está sinalizando a alegria que ele está tendo. Quando ele bota o rabinho entre pernas, ele está sinalizando, está dizendo, olha, humano, eu estou triste. Porque eles compreendem tudo. Eles compreendem tudo. É uma coisa fantástica, né? A capacidade que eles têm quando vê o seu guardião que está triste, né? Aí ele está ali junto. É como eu vi que Vitor dizia aí na entrevista dele, animais que permanecem ali. Sim, no túmulo do seu guardião. Não querem sair dali, eles entendem. São coisas que sensibilizam muito a gente que acompanha a Quando vida está doente, deles, fica né? ali do lado, né? Aquela companhia, a gente percebe quando retorna, quando viaja, a gente tem um cãozinho em casa, e vê isso. Quando volta, a alegria, aquela felicidade. Parece que tem 100 anos que não vê. É uma felicidade muito grande, sabe? Também quando está indo todo mundo embora, fica olhando, sabendo que vão abandonar. Então, é isso, né? É esse cuidado, é essa atenção, é essa troca. Então, graças a Deus que a gente tem, né, Vitor? Ana Rita, esse cuidado e essa legislação que hoje cuida. O que a gente tem efetivamente? A gente tem a Constituição Federal, a gente tem a Lei de Crimes Ambientais. Isso. O que a gente tem para proteger hoje efetivamente os pets? Olha, a legislação mais antiga é o decreto 24.645 de 1934, da época de Getúlio Vargas. Né? Eu acho, assim, perfeito aquele decreto. E, ao longo dos anos, até ser editada a nossa Constituição Federal, então, a partir dali, né, no artigo 225, o legislador constitucional disse que impõe-se ao poder público, claro, nas 3 esferas,
e a coletividade o dever de cuidar da vida dos animais. Em suma, é isso que diz esse artigo 225. E a gente analisa da seguinte forma: quem é a coletividade? Somos nós. Nós, pessoas e civis, os condomínios, né, as ONGs, que agora são chamadas de OSCs, né? Mas quem tem o recurso, a caneta e o orçamento, quem é? É o poder público. Isso. Então, o poder público arrecada os impostos, pois trate de aplicar uma parcela daquela arrecadação na implantação de políticas públicas para os animais. Este é o dever, né? Porque muitas vezes... Então não é presente, não, é dever mesmo do Estado. Ele fez uma Lógico. coisa, um hospital para animais, uma clínica, isso é obrigação. É cara, né? Obrigação, minha querida, é dever. E é um dever que, infelizmente, hoje ainda, no século XXI, depois de uma Constituição que determina isso, a gente não vê os municípios cumprindo, a gente não vê os estados cumprindo, né? Agora foi que, no governo federal, foi criada uma diretoria de proteção aos animais, mas que até agora não teve o alcance que precisaria ter, porque aqui para nós se arrecada muito recurso, né? É dinheiro para todo lado. Então, é necessário que haja uma consciência dos gestores públicos. Os gestores públicos têm que olhar para o animal que está em situação de rua e parar de enxergar aquilo ali como alguma coisa que não está na alçada dele. Está, sim. E na medida em que o gestor público ele não implanta políticas públicas de proteção aos animais, ele está incidindo no artigo 68, no crime do artigo 68 da Lei 9.605, que é o crime de omissão no cumprimento do dever legal. Ou seja, não cumpriu a lei e está cometendo crime. Por quê? Porque, na maioria das vezes, quando o poder público não cumpre a lei, ele está causando danos à saúde daquele animal. Tem coisa pior do que você passar e ver um cãozinho com a carinha toda comida, com íase, com morotó, com bicheira, né? E aí a gente olha e diz, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Como pode o poder público, o município, a prefeitura, o Estado, não ter um veículo para pegar aquele animalzinho, retirar daquela situação, levar para tratar, né? E depois dar em adoção. É isso que esses gestores têm que acordar, gente. Exato. Porque se houver vamos dizer assim, eu digo que é o kit política pública, bacana, é o quê? É você fazer educação nas escolas, né? Educação nas comunidades, de retirar esses animais que estão em situação de sofrimento nas ruas e ter uma van, um carro, né, para público para pegar o animalzinho, levar até um local em que a gente pode chamar uma casa de passagem, ele ser cuidado, ele ser recuperado, inclusive, né, Vitor, na parte emocional, porque o cachorro que passa por situações de rua, ele é um traumatizado, Exato. Coitado. Exatamente. Não é? Pois é. Não é isso? O Vitor falava disso, né? Os animais precisam ser reconhecidos como seres capazes de experimentar dor, Isso. prazer e outras emoções, né? Isso. Essa dignidade animal também a gente precisa valorizar. Talvez, você falava, Rita, né? Dessa falta de sensibilidade, também compromisso do poder público Isso. de entender que estamos falando de um ente que tem direitos. Que Isso. tem direitos, Exato. também precisam ser respeitados. Isso. E muita coisa então precisa avançar ainda nesse sentido, né? E aí, quando o animal fosse retirado dessa situação de rua, né, desse sofrimento, tudo, seria levado para essa casa de passagem, tratado e depois dado em adoção. Então, vamos despertar. E a coletividade tem que começar a exigir dos gestores. E o Ministério Público, que tem o papel de fiscal da lei, tem que começar a chamar essas prefeituras para que essas prefeituras implantem essa política. Você vê, no interior, eu tenho muito contato com as pessoas do interior, elas,
quando pega um animal na rua, bota a mão na cabeça, porque sabe que vai levar para uma clínica quando tem a clínica no município. Vão gastar mundos e fundos, o que tem, o que não tem, enquanto a prefeitura, que deveria ter contratado aí uma quantidade de médicos veterinários para acudir nessas ONGs nessa situação, não fazem. Não fazem. Não fazem. E a gente falou um pouquinho sobre a saúde mental dos animais, mas a gente não pode deixar de falar da saúde mental dos protetores, né? Sim. Porque assim como o animal ele se abala ali, ele passa por traumas e tudo, os protetores, ONGs, né, e OSCs, eles também se acabam ali, emocionalmente falando, para poder fazer e gastar o que tem e o que não tem, né? E se virar para poder dar aquela atenção e o mínimo de dignidade àquele animal, né? Então a pessoa também ela passa por situações emocionais muito fortes. E se vê muitas vezes impotentes, né, diante de uma Exato. situação que ela quer resolver, e outros animais que ela até poderia abrigar e dar também esse mesmo recurso, e não pode, aí sabendo, é um sofrimento saber que aquele ser vai ficar ali desprotegido. Então a gente vem avançando. Agora tem a pergunta também da Ana, que ela fala sobre isso, sobre essa questão da utilização dos animais para fins econômicos e também pelo uso da ciência. Isso também, essa nossa proteção chega a esse âmbito, né? Os animais que fazem isso mesmo, testes com os animais, de produtos que vão ser lançados, né? Isso. Hoje a gente já tem também um olhar sobre isso. Você veja que o coelho, coitadinho, ele fica ali durante 60 a 90 dias com um produto testando no olho, ele em agonia ali, para ver se o desodorante vai ou não causar alergia ao ser humano. Acabou isso. Hoje existem os métodos alternativos. Sim. Então, essa coisa de testes em animais é rechaçável. Não comprem produtos que são testados em animais. Perca um segundinho, pega o produto na prateleira, leia e veja se testa em animais. Se testou, não compre, porque você está estimulando essa crueldade que é praticada contra esses seres indefesos. Exato, e hoje já vem, né, nos rótulos, né, Isso. avisando ali o selinho de não testado em animais, ou em inglês cruelty free, né, que já vem ali dizendo. Se não vier dizendo ali, informando, a gente pode fazer, como a Ana falou, de pesquisar para ver se aquela marca testa realmente em animais. Se testar e a gente não comprar, a gente não está dando mais o poder para ela ali, que ela possa estar no mercado mais, né? Pois a gente vai diminuindo esse consumo. E nem está participando de eventos, competições, onde os animais estão ali, né, em situação de total vulnerabilidade, para atender a questão do lazer das pessoas. Então, a gente precisa olhar para isso também. É a questão do entretenimento. Você Isso. usar o animal para se divertir, como se diz no juridiquês, data vênia, aqui para nós. Eu fico indignada. E tive uma luta muito grande em 2011. Eu consegui, como advogada, a busca e apreensão dos animais do Circo Portugal. Fui eu que advoguei Olha, para 2 ONGs. circos, né? Retiramos 2 elefantes, né? 2 camelos, um cavalo e um pato, que estavam lá no Circo Portugal. Foi uma loucura. Eu me lembro que eu saí escoltada pela polícia militar, porque as pessoas queriam me pegar, porque achavam que eu tinha tirado a alegria delas. Mas, gente, vamos ter outras alegrias. Tem tantas alegrias na vida, né? Que não o do sacrifício de animais. Eu gosto de dar o exemplo, viu, Patrícia? Porque as pessoas ficam, às vezes, pensando assim, qual é o mal que tem o animal no circo? Tá Tem ali, sim. tá comendo, tá bebendo. O urso, gente. Quer dizer, tem o elefante, tem o urso, né? Mas o caso do elefante, por exemplo, ele é treinado pisando numa chapa quente na hora em que está sendo treinado. E aí botam uma musiquinha para tocar no momento em que ele está pisando na chapa quente. Quando ele está no picadeiro lá no show, colocam aquela musiquinha e ele vincula a música ao que ele sofreu. Momento. Ele começa a bater as patinhas. Aí as pessoas pensam, tá dançando. Dançando coisa nenhuma. Ele está ali. Ele nem sabe o que é dançar, né, Nem gente? Na sabe, consciência pois dele. ele está sabendo que tocou aquela música, ele vai sofrer, então ele fica desesperado. Exato. Aí esse tipo de coisa que o ser humano tem que reformular. Reformulem seus conceitos. Quer proteção para a sua empresa, para a sua casa? Não bote o cachorro, não.
bote lá as O sistema de telas, o sistema segurança, que dá choque no de ladrão, alarme, né? Alarme, mas coloca o bichinho ali que está exposto a envenenamento, a tomar um tiro, etc. Então, essa visão utilitarista do animal, ela tem que ser reformulada, porque observem, as pessoas aproveitam os animais para não pagar o salário, coisa do gênero, como os burrinhos que puxam carroças. Vamos acabar com isso. Quando eu estava no mandato, eu apresentei um projeto da diminuição gradativa de animais, né, que é o caso das carroças, né, de tração, os animais de tração. Aí tem essas casas de material de construção, que é um horror. Botam tanto material de construção para o bichinho carregar, e quando ele não suporta e cai, ainda é açoitado. Nossa. É crueldade, acaba com isso. Mas sabe o que é isso? Não paga salário, o animal adoeceu, larga lá, bota outro no lugar, e assim ele vai nessa trajetória cruel, perversa com os animais. Acaba Isso sem com falar, né, Rita e Vitor, também todas as pessoas, na própria indústria, né, da fabricação de alimentos, né, com base animal. A gente viu aí a produção, muitos animais ali confinados só para o uso mesmo econômico de produzir o leite, os ovos, enfim, né, de modo geral. A gente vê isso também, claro que a gente sabe da questão da fome no mundo, mas existem outras formas também, né? De que não seja com tanto sofrimento. Eu, por tanta exemplo, dor. graças a Deus, foram aí uns 30 anos de vegetarianismo e depois eu consegui migrar para o veganismo. Aí dizem, mas isso é modismo. Não é não, gente. Isso se chama consciência. Aos poucos também, cada um vai fazendo suas Exato. escolhas, né? Você vê que a vaca, quando ela acabou de parir, né? Aí apartam ela do bezerro. É uma cena triste, você vê a vaca berrando e o bezerro desesperado, porque estão tirando. Aí mandam um bichinho para ser morto, para ir fazer carne de vitela nos baby beefs, né? E a vaca fica com aquela ordenha mecânica, sugando da teita dela o leite, né? E 14 horas em pé ali, quando acaba, ela está exausta. Aí dão antibiótico, uma dose, né, como se diz, uma dose grande de antibiótico, porque as tetas ficam inflamadas para daqui a poucos dias tornar a retirar o leite da vaca. Eu tenho pena, meu Deus, misericórdia para esses animais, porque são explorados de toda forma. É muito triste mesmo. Muito triste. Como a gente não pode abrir a cabeça das pessoas para colocar isso, a gente dá o nosso exemplo. E sabendo que cada um, né, pode ter o seu tempo para ir despertando, mas é preciso que as pessoas também queiram despertar. Exato. Né? Pois é. A gente percebe, né, que existe uma resistência de algumas pessoas, né, em relação a isso, e por isso que eu já até comentei com a Ana, em outras oportunidades que a gente se encontrou. E é muito importante, Patrícia, que a gente possa ter essa educação nas próprias escolas. A gente precisa ensinar uma matéria de meio ambiente, de direito dos animais nas escolas, para que as crianças elas já venham com essa consciência, para que elas próprias Exatamente. possam conscientizar seus pais também. A gente né? lembra de uma época lá na escola quando se doava animais na época da Páscoa, era pintinho, eu recebia na escola também. Isso foi coisa que a mentalidade foi mudando, né? Não pode se dar animal assim, a criança levava aquele bichinho para casa sem nenhuma ideia do que ia acontecer. E hoje as escolas fazendo esse trabalho também como ativistas. Mandar um abraço aqui para a Renata. Olá, pessoal do programa, bom dia. Nesse programa sobre os animais, não podia deixar de mandar um alô especial para os bichinhos também, que enchem a nossa vida de alegria. Que horror! E depois o seu relato, né? As pessoas dizendo que, nossa, muitos não têm noção que é assim mesmo, gente. Que a indústria faz para poder os humanos serem alimentados com muito sofrimento no mundo animal. A pergunta, como ajudar animais de rua de forma responsável e segura? Na rua em que moro, apareceu um animal que acredito estar em situação de abandono. Não posso abrigá-lo, mas gostaria de ajudar. E aí? Patrícia, antes de responder essa pergunta, eu queria sua permissão para mandar um grande abraço para Marisa Pinto, do Abrigo Liberdade. Ela tem uns 300 gatos lá. Como também, né, a ONG, que tem essa quantidade de animais,
que é o Gatil Irmã Francisca, aí, com Ana Paula Soares, que é uma batalhadora, e todos os outros abrigos que nós temos, né? E todas as protetoras que abrem suas casas para acolher esses animais, fazendo o papel do poder público sem receber um tostão. Exato. Isso é que é o mais interessante. Pois é, gente, fazendo esse trabalho de doação e fica por isso mesmo, só muito obrigado, elas querem mais do que isso. A Cândida também pergunta, bom dia, Patrícia, e a todos, tenho gatos e cachorros, amo muito de coração, verdade, eles também nos amam muito, né, a troca é verdadeira. A Cândida também comentando aqui, é muito triste, misericórdia, misericórdia mesmo, né, para esses animais, o quanto eles vêm sofrendo. Mas será que tem também pontos positivos nesse 14 de março que celebramos na última sexta-feira? O que a gente tem de avanço também para que a sociedade possa celebrar ou ficar alerta para que outras, né, iniciativas possam somar as que nós já temos, Rita? Nós tivemos aí o 14 de março, né, que é o Dia Nacional dos Animais, de Proteção Animal. Temos o 4 de outubro, né, que é o Dia Mundial. O Dia Maravilha. Mundial, em que São Francisco nos deixou esse legado de compaixão, né, e de cidadania, porque as pessoas ligam a São Francisco só pela compaixão. Não, ele deu um exemplo de cidadania, assim, espetacular, né? Então, esses momentos que são datas convencionais que a sociedade elegeu para que nós pudéssemos comemorar os eventos relacionados a esse ou aquele segmento, nós temos dos animais, sim, uma necessidade muito grande de, nesses dias, trazer a reflexão da sociedade, das pessoas, dos gestores públicos, trazer essas reflexões do dever que todos têm de respeitar os animais. Né? Eu, por exemplo, não peço a ninguém, ame os animais, não. O amor está dentro da gente e, com o tempo, as pessoas até se apaixonam, não é, Vitor? Sim. Mas o que eu peço é respeito. Respeito institucional. Esse sim, a gente pode pedir né? e cobrar. Cobrar. Respeito institucional por parte dos poderes públicos e o respeito cidadão de cada pessoa que passa e vê aquele animal, como os que não gostam de gatos, por exemplo. Os gatos são as grandes vítimas. Aí vem o engraçadinho e pá, dá um chute na vasilha que tem a água e a comidinha do bichinho. Ô, sujeito! Pense que o seu meio-dia está lá na sua mesa, não é? Sua comidinha. E o dos animais, eles não têm nada na vida. Eu digo que tem a noite, o dia e as graças da Virgem Maria. Ele não tem nada. Então, o ser humano que se propõe a fazer esta coisa maravilhosa, que é alimentar, dar condição básica de sobrevivência para esse animal. Que é o mínimo, aí vem o estúpido com o pé, número 40, 42, e mete na vasilha do... Isso é falta de tudo. Falta de educação, falta de humanidade, falta de tudo. E principalmente de respeito, porque esses animais, eles têm o direito de ser alimentados. Está na Constituição Federal. É o mínimo, gente. Não pode querer acolher, se não quer, tudo bem, respeita, né? E dá amor. Ô, Patrícia, rapidinho, respondendo a um ouvinte que perguntou sobre a questão de como ele pode cuidar do animal lá na rua dele, ele pode achar um local de preferência um pouco mais escondido, né, por conta dessas situações que a Ana comentou agora, e para que outras pessoas não vejam que ali pode ser um ponto de abandono, que tem pessoas que cuidam, né, ele pode colocar uma vasilhinha de comida e água em um local mais escondido, né, de preferência que não bata o sol, né, para não esquentar a água e a comida, para que ele possa dar o mínimo de dignidade àquele animal ali, que é de alimentar ele todos os dias. E depois, Sim, e tem só uma coisa importante, que é a condição do animal comunitário. Este animalzinho que ele achou pode começar a ser um animal comunitário. Bote uma casinha no local onde ele tem a proteção. Tantas pessoas hoje fazem isso, não é, Vitor? Sim. Bota a casinha e até faz uma tabelinha. Olha, hoje fulano alimenta, amanhã Beltrano alimenta. Essa consciência do animal comunitário é super importante, minha gente. Além de ser um exemplo para crianças que, ao invés de presenciarem alguém enxotar esse animal, sai daqui. Não, a criança vai presenciar o acolhimento amoroso,
que vai contribuir para que ela E vai seja replicar um ser isso. humano bom. Rapidamente, ele falou do curso, se dá tempo, 30 segundos. O que é que você quer convidar as Sim. pessoas assim? Olha, gente, tem um curso que é os direitos dos animais em condomínio. A gente diz curso, mas não tem aquela coisa de ser um curso demorado, não. São praticamente 2 horas em que eu ensino as lições mais básicas para você ter como lidar com o síndico que não gosta de animal, o vizinho que não Pronto. gosta de animal. Vou fazer o seguinte, Ok? vai ser o próximo tema, já estão convidados a voltar para a gente falar exatamente Ah, que disso. legal. Pronto. Presença dos animais nos condomínios, dando todas essas dicas aí também para quem vem. Maravilha. A gente agradece muito para vocês a presença hoje aqui. Parabéns pelo trabalho, pelo amor, pelo ativismo Obrigada. e por falar com tanta verdade, né, com tanto amor desse tema, alertando as pessoas a se não amar, como você disse, é de cada um, mas é respeitar sim, isso Que é a o gente vai básico. cobrar aqui. Obrigado, gente, Obrigada. pelo convite. Obrigada, Foi um prazer estar com vocês. A Obrigada. Patrícia é maravilhosa, né? Obrigada. Obrigada, gente. Vamos para o Tchau, intervalo beijo. comercial, daqui a pouco a gente volta. Cardeal FM, conectado em você.